E aí, beleza? Estamos de volta e deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês conhecem a Sociedade da Justiça? Por algum acaso vocês sabiam que a Sociedade da Justiça foi a primeira equipe de super-heróis do universo da DC na história dos quadrinhos e não a Liga da Justiça? Mais uma! Você sabia que a Sociedade da Justiça tem grande parcela de importância no universo dos quadrinhos no geral? E pela primeira vez na história, eles vão adaptar a equipe aos cinemas no filme do Adão Negro, que estreia dia 20 de outubro. Se você não sabe do que eu estou falando, ou nem de quem eu estou falando, vem comigo, vamos conversar um pouco sobre a Sociedade da Justiça, quem são eles, quais são as origens, e aí você vai saber do que eu estou falando. Meu nome é Matheus Faleiros e sejam bem-vindos ao Fala Meu Jovem. Então vamos lá contar um pouco a origem dessa equipe um pouco desconhecida que é a Sociedade da Justiça. Como eu já disse, a Sociedade da Justiça foi a primeira junção de personagens, a primeira equipe do universo de quadrinhos ou da história do universo da DC, né, de super-heróis. E pasmem, ela foi uma das primeiras junção de equipes, né? Ela foi uma das primeiras equipes da história dos quadrinhos, no geral. Ela teve sua estreia lá em 1940. E assim, eu também posso dizer que, fazendo umas pesquisas e dando uma verificada e lembrando alguns quadrinhos que eu já li, a Sociedade da Justiça também ela é a precursora do conhecido crossover. Para quem não sabe ou não lembra, crossover é a união de personagens que não estão habitualmente a se encontrar, equipes que se formam e normalmente não trabalham juntos. Isso, assim, nos cinemas, né, e nos quadrinhos, nas histórias, quando acontece um crossover, é tipo a junção de estúdios ou de editoras. E foi mais ou menos isso que aconteceu nos quadrinhos lá no começo, em 1940, quando surgiu a Sociedade da Justiça. Existiam duas editoras que portavam de alguns personagens, que escreviam algumas histórias de alguns personagens e eram duas editoras diferentes. Era a All American Publication e a Detective Comics. E aí, um dia elas juntaram e formaram a Sociedade da Justiça. Claro, a gente pode assim dizer que posteriormente elas viriam a se fundir e se tornar a DC Comics. Mas, parando para pensar, a revolução que elas trouxeram de duas editoras, que normalmente editoras ou estúdios são concorrentes, eles se juntaram para fazer uma história só de personagens que na época, tanto da All American Publication quanto da Detective Comics, eram personagens famosos, né? Eles se juntaram para fazer algo bem maior e deu tudo tão certo que acabou que daí nasceu a DC Comics. Então, assim, a Sociedade da Justiça tem uma parcela grandiosa e nós devemos ser muito gratos a eles por eles terem criado praticamente a DC Comics. Mas aí você pode falar assim para mim, nossa, Matheus, mas tá, criou o crossover, eles se juntaram, a DC nasceu disso, é a primeira equipe de super-heróis da história dos quadrinhos. Mas por que ela não é tão conhecida? Então, no começo, a DC só tinha essa equipe. E partindo da ideia da Sociedade da Justiça foi onde surgiram novas equipes. E no começo, eles tinham uma popularidade muito gigantesca. Claro, com a porcentagem de popularidade desses seus personagens, das suas formações, né? Que eu já vou chegar lá nos membros mais conhecidos da Sociedade da Justiça. Mas, com o tempo, acabou que as histórias não estavam mais batendo, não tinha como mais você unificar os personagens, não tinha como mais você fazer o tal crossover, perdão, o encontro dos personagens. E aí acabou que os personagens e a própria equipe foi caindo na mesmice, na rotina e perdendo a sua popularidade. Porém, na conhecida Era de Prata, né, onde nasce a DC Comics, ao nascer a DC Comics e entrar na tal vindoura Era de Prata, como é conhecida, uma fase de grande crescimento da DC Comics, podemos assim dizer, na era dos quadrinhos, eles fizeram muitas mudanças e deram muitas novas caras e reformas em seus personagens. Alguns personagens ganharam novas versões, alguns personagens ganharam novos uniformes, e aí estava ficando cada vez mais difícil de você fazer com que esses personagens se encontrassem. E tanto os personagens quanto a própria equipe acabou sofrendo o título de repaginada, e foi daí que nasceu a Liga da Justiça. Sim, a Liga da Justiça é a criança, o baby que saiu do ventre da Sociedade da Justiça. A Liga da Justiça, na verdade, é a repaginada ou
a reformulação da Sociedade da Justiça. Então, se não houvesse Sociedade da Justiça, nós não teríamos Liga da Justiça. E você pode mais uma vez me dizer, mas Matheus, cadê os personagens grandes, aqueles de grande escalão, que a gente está falando aqui de Batman, Superman, Mulher Maravilha? Eles já fizeram algumas aparições, sim, só que as histórias deles eram tão grandiosas e eles tinham tanta popularidade solo que demorou para que a DC Comics, ao nascer, colocasse eles em equipes. Porém, em um encontro, em um quadrinho com a Sociedade da Justiça, foi muito bem recebido pelos fãs. Assim, aonde começou a repaginada, a reformulação, e esses principais personagens, Batman, Superman e Mulher Maravilha, mesmo fazendo algumas aparições na Sociedade da Justiça, ajudando em algumas histórias aqui ou outras, eles decidiram nessa repaginada, criando a Liga da Justiça, colocar o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, como nós já sabemos, como principais líderes. E assim, infelizmente, com o tempo, mais um pouco foi passando, a Sociedade da Justiça foi se findando, foi se esvaindo, eles apareciam de vez em quando e acabou tendo muitas equipes alternativas. As histórias nem sempre estavam dando muito certo, muito público, o pessoal não estava tão gostando tanto assim, e aí a Liga da Justiça tomou sua grande proporção de popularidade, e aí a Sociedade da Justiça se tornou uma equipe de segundo escalão, meio que a série B das equipes de super-heróis, perdendo em certas ocasiões para equipes que vieram a nascer bem depois, como por exemplo, talvez hoje vocês conheçam mais o Esquadrão Suicida do que a própria Sociedade da Justiça, ou os Jovens Titãs muito mais do que a Sociedade da Justiça. Porém, ela sempre teve turbulências, foi, sumiu, apareceu, mas ela sempre está no nosso meio e agora ela vai ganhar a primeira adaptação para o cinema. Bora lá falar um pouco sobre os personagens ou heróis que passaram pela Sociedade da Justiça. No caso, como toda equipe que se preze, a gente sabe que já existiram e irá existir ainda na história dos quadrinhos várias formações diferentes. Eu ia falar de duas aqui. Claro, a primeira e principal lá no começo, em 1940, e uma outra parte da história que foi um pouquinho mais no futuro, após a estreia deles, que foi onde fizeram com que eles ressurgissem. Porém, os membros dessas duas versões, que é a primeira e a versão dos Novos 52, que eu vou explicar para vocês, já praticamente mudou poucos a formação. A gente teve mais introdução do que saída de personagens ou mudanças. Então, eu vou preferir enfatizar a fase dos Novos 52. Vamos lá. A fase dos Novos 52 foi uma série em quadrinhos que a DC meio que fez uma nova reformulação. Meio que uma história alternativa que foi se criada em uma linha, aliás, uma linha muito importante. Os quadrinhos, a série de quadrinhos dos Novos 52 foi uma das séries mais importantes para, principalmente, a Sociedade da Justiça, porque nessa fase foi quando o Adão Negro foi introduzido para a equipe. Então, a equipe nasceu em 1940, e ela veio a ter seus altos e baixos, mas lá, quando surge a série dos Novos 52, que é uma série de quadrinhos muito conhecida, acabou que surgiram novos personagens e personagens que trouxeram grande nome novamente para a Sociedade da Justiça. Além de ser uma fase da Sociedade da Justiça, onde acabou tendo muitos personagens secundários que apareciam até demais. E aí eu vou falar para vocês os membros oficiais. Eu não vou ficar falando muito dos personagens que apareceram ou apareciam em histórias de vez em quando. Mas, a partir de agora, tudo vai girar em torno da história do Adão Negro, porque até após a introdução dele nos Novos 52, a história dele muda completamente, porque na história dos Novos 52, essa série de quadrinhos muito importante no universo da DC, foi onde surge a Terceira Guerra Mundial, e é onde há um conflito grandioso contra o Adão Negro, que inicialmente entra para a Sociedade da Justiça do lado legal, do lado do bem, para a equipe, ele é da equipe, só que ele acaba, as ações dele e a personalidade dele e a forma como ele quer lutar, né, e trazer a sua proteção para as pessoas
e acabar trazendo também uma forma meio radical de proteção, acabou que desconhecidiu com o que um herói ou o que a Sociedade da Justiça impunha e colocava em prática, assim fazendo com que começasse o primeiro e principal conflito do Adão Negro contra os heróis, e mais, ele acaba virando tão radicalmente para o lado do mal, ou voltando, né? Porque deixando bem claro, o Adão Negro nem sempre foi um herói e nem sempre foi um vilão. Ele tá mais, como eu já disse, para anti-herói. Porém, ele como vilão é sinistro. E tem várias histórias de origem do personagem. Se você quiser dar uma olhadinha no nosso vídeo de apresentação do personagem aqui, você vai ver. E se você quiser que eu conte essas essas histórias diferentes, cada personagem tem uma versão alternativa. E o Adão Negro da versão dos Novos 52 é uma versão alternativa, então a história de origem é diferente um pouco. Mas enfim, vamos falar dos membros da Sociedade da Justiça, dessa série de quadrinhos que foi muito importante na história do Adão Negro. A gente tinha o Flash, o Lanterna Verde, o Pantera, não Pantera Negra, o Pantera, a Ciclone, no caso, né? O Doutor Meia-Noite, o Homem-Hora, o Senhor Incrível, que não é o Senhor Incrível da Disney, né? Dos Incríveis, a Stargirl, o Adão Negro e a Isis. E aí, em específico, brevemente, eu vou falar de duas personagens aqui que faziam parte desses Novos 52 e serão introduzidas no filme, que é a Ciclone e a Isis. Sim, a Isis a gente já viu no trailer, eu tenho até medo dela se tornar um par romântico com o Adão Negro. Por favor, não faça isso, DC. E a Ciclone é uma personagem muito poderosa que aparece já nos trailers. Então a gente vai ver talvez uma versão bem próxima dos quadrinhos no cinema, porque num próximo vídeo eu vou falar especificamente sobre a versão da Sociedade da Justiça que vai ser adaptada para os cinemas, que nós já temos dito e deixado bem claro no trailer. A gente vai ter o Senhor Destino, que provavelmente vai ser o líder, como ele normalmente é. Quando ele faz parte da equipe, ele é sempre o líder, o Senhor Destino, que por algum acaso é o Doutor Estranho do universo da DC. A gente tem o Esmaga Átomo, a gente também vai ter o Gavião Negro, que também faz parte de quase todas as versões e formações da Sociedade da Justiça. A Ciclone, a gente também vai ter, claro, o Adão Negro, e se eu não me engano, provavelmente a Isis também vai estar fazendo parte. Então, fica ligado aí. Eu quis fazer esse vídeo bem curto, bem breve, só para apresentar para vocês quem é a Sociedade da Justiça, que não é apenas uma equipe qualquer no universo da DC, mas foi a primeira equipe de super-heróis no universo da DC, e é muito importante. E agora ela sendo introduzida no universo, nos cinemas da DC, vai ser algo muito crucial. E aí eu quero ver o que eles vão fazer, porque também já vemos que não teremos só o Adão Negro como vilão. Eu não acho que o Adão Negro vai ser o principal vilão, mas os principais combates do filme vai girar em torno dele e com ele. Então fica ligado que logo menos a gente está na área contando tudo que vai nos aguardar o filme. Eu fui rápido aqui, mas você gostou? Já deixa nos comentários aqui se você sabia quem eram, né, a Sociedade da Justiça, essa equipe que é conhecida, mas não, que é a mãe, né, que fez nascer a nossa queridíssima Liga da Justiça. Deixa aqui nos comentários se você sabia se o Adão Negro já fez parte da Sociedade da Justiça. E deixa aqui também nos comentários se você gostaria que eu fizesse uma nova apresentação sobre, ou um currículo, podemos assim dizer, de outras equipes secundárias, tanto da DC quanto da Marvel, para vocês conhecerem um pouquinho mais. E logo menos a gente volta. Já deixa o seu like e compartilha esse vídeo, além de se inscrever no canal, porque quando sair o nosso próximo vídeo, nesta saga pré-estreia de Adão Negro, você tá ligado comigo, com você, com ele e com ela. Bora lá, logo menos a gente volta. Valeu!